Nossa, gente, que interessante essa notícia que chegou agora aqui. Vocês nem sabem o que a Canção Nova vai estar fazendo. Porque a Canção Nova evangeliza também pelos meios de comunicação. Também pelos meios de comunicação, mas ela também evangeliza pelos encontros. E nos dias 9, 10 e 11 de outubro, aqui na nossa sede em Cachoeira Paulista, nós teremos o acampamento Clamando por Milagres. Clamar é o nosso diferencial. E pelo que clamamos? Clamamos pelo milagre. Esse acampamento Clamando por Milagres terá a presença do Padre Roger Luiz, Padre Antônio José, Rogerinha, Fábio Lira, Tony Alisson e o show acústico com a Ana Lúcia. As informações sobre esse evento, eventos.cançãonova.com, eventos.cançãonova.com ou pelo telefone 12 3186 2600. 12 3186 2600. Se você quiser mais eventos que a Canção Nova promove aqui em Cachoeira Paulista e em todas as casas de missão, entre no nosso site, como eu estou aqui, cançãonova.com, www.cançãonova.com. Aline, muitas redes sociais, Aline? Muitas, padre, especialmente hoje, né? O dia deles. Hoje o dia deles, né, Aline? O Iago Arruda, de Rondonópolis, Mato Grosso, pergunta como usar as redes sociais dentro da psicologia dos relacionamentos de hoje. E o Fábio Caires, da Bahia, complementa perguntando como ter um comportamento cristão nas mídias sociais. Se falou em psicologia, temos aqui uma profissional. Então vamos lá. Eu acho principalmente usando com coerência, não se esquecendo que do outro lado do telefone, do tablet ou sei lá do que, né? Você tem uma pessoa, então entendendo que essa pessoa também tem sentimentos, tem emoções e que o meio ele é eletrônico, mas a experiência ela é humana. A gente dizia antes do intervalo, né? Quantas pessoas não se deprimem ou se alegram, né, por uma mensagem que recebem por essas redes. Então, ela é um instrumento de vida, ela tem que ser um instrumento de vida. Um instrumento que traga palavras de esperança. Se você não for usar essa rede para isso, eu diria assim, não se relacione por esse meio. Às vezes a gente não é muito habilidoso, né? Então, eu quero descarregar toda a raiva que eu tenho do Gustavo, porque a gente brigou hoje antes de vir para cá, e eu começo a colocar ali o meu desabafo. Aí vira o tanque, né? Para lavar roupa suja por exemplo, o Facebook. Uhum. Por que não, Gustavo? Porque aí a pessoa que está envolvida, ela sabe que aquilo é para ela, né? E aí fica aquela exposição de alguém. Quantos relacionamentos a gente não destrói? Então, pensa o seguinte, como eu uso? O que eu posto? Como eu posto? Quanto eu posto? Quando eu posto? Se eu estou com raiva e o meu momento é de desabafo, se cale. É a melhor coisa. Vá procurar o teu canto, vai dar uma volta, vai esparecer, mas não comece com a metralhadora aqui, né? Porque também você tem outras pessoas na sua rede social que não são obrigadas a ver aquilo, né? Mas como diz o nome, a rede é social, eu ponho o que eu quiser. Eu sempre faço uma questão, é mesmo? Você põe o que você quiser? Você põe o que você quiser. Pode até pôr, aí depois você recebe a consequência. Esse é algumas coisas para pensar, né, Padre? É interessante que você traz isso, e o fundador do Twitter, por exemplo, ele diz que o Twitter foi fundado para que as pessoas pudessem dizer no Twitter o que elas teriam coragem de dizer em praça pública. Será que essa pessoa que faz um desabafo no Twitter ou no Facebook ou qualquer outra rede social, teria coragem de ir em plena praça pública e falar, minha esposa é isso, meu esposo? Será que ele teria coragem? O pároco. O pároco, né, chamou a nossa atenção aí. O pároco, a mãe, será que essa pessoa teria coragem de fazer isso? Então, preste atenção como que nós estamos usando, como estamos usando as redes sociais. Será que você teria coragem de colocar tudo que você coloca ali e falar em plena praça pública? Deixa o questionamento para você. Já que você nos manda
as perguntas. Eu agora jogo as perguntas para você. Aline. Pergunta feita pela Tati Amorim. Como perceber se as redes sociais estão se tornando um vício para uma pessoa? E a Stephanie Medeiros gostaria de saber se estar mais no mundo virtual do que no real é algum tipo de patologia ou fuga. Vou começar com você. Deixa a patologia para ela. Mas como é que a pessoa percebe que ela está viciada? Você é viciado em redes sociais? Não. Segundo a minha esposa, a gente não assume aquilo que a gente é. Essa é boa. Hoje eu falei, a hora que eu cheguei, eu falei que hoje eu fiz o exercício de deixar o celular no carro, né? Os dois ainda, por sinal, que um é um dos trabalho e o outro pessoal. Acho que sim, sou viciado, mas como é que a gente identifica, né, o vício? Quando a gente começa todos esses exemplos que nós demos aqui, né, no Trocando Ideias, a gente para de conversar, a gente só conversa via esse meio. Existe uma dificuldade muito grande porque tem pessoas que não conseguem falar pessoalmente. E por aqui fala. Por aqui a pessoa deslancha a escrever, a falar. Só que aí chega na frente, padre, então, fala para mim o que o senhor falou aqui. Não consegue nem repetir a mesma coisa que falou. Não tem coragem. Então, eu acho que o vício acaba puxando uma necessidade que aí a professora... Eu falei professora porque ela é minha professora, foi sem querer. Mas a Elaine pode explicar um pouco mais a respeito disso, mas eu acho que o vício ele pode vir seguido de uma tendência. Sim. Pode ser um vício de uso mesmo, a pessoa acaba viciando e quer ver tudo aquilo. Eu tenho o vício de ver o que acontece aqui, mas não tenho o vício de ir na rede social ver o que os outros estão vivendo, porque existe esse vício, a pessoa tem necessidade por fofoca, talvez, de ver o que todo mundo está fazendo e fica, nossa, mas fulano fez isso, ciclano fez aquilo. Eu acho que, não que exista categoria de vícios ainda, não devem ser categorizados, mas existe essa necessidade de que a pessoa, talvez, ela uma necessidade de atenção ou de uma carência, puxa esse vício a acontecer. A Elaine está dizendo que tem essas categorias, sim. Tem. Hoje, pela demanda... Para vocês terem ideia, não trouxe hoje, eu esqueci de trazer. Nós temos um manual de dependência de internet. É um livro desta grossura. Um dos professores que fez esse material, o professor Cristiano Nabuco, ele é um professor da USP, especializado, um psicólogo, que se especializou em independência tecnológica. Porque, na verdade, a falta que você... Por exemplo, quebrou meu telefone. Aconteceu comigo. Ele quebrou e eu fiquei desesperada porque todos os meus contatos, os clientes falam por aqui. Eu falei, meu Deus, o que eu faço, né? Eu precisava de um aparelho. O que caracteriza a dependência? Você começa, por exemplo, se você ficar sem, fica angustiado. Parece que está faltando algo. Então, você começa a ficar ansioso. O vício é o mesmo que se fosse o vício de uma droga. As áreas cerebrais que são afetadas ou ativadas são as mesmas. Então, como se começou a estudar isso? Percebendo que as reações pelo excesso ou pela falta da tecnologia causavam os mesmos sinais de um dependente químico. Existe tratamento terapêutico, medicamentoso, porque em casos a pessoa não consegue viver sem isto. A vida dela se resume a isso, a ponto dela criar mundos paralelos, mundos virtuais, que não fazem parte de uma realidade emocional saudável, né? Existem estudos que dizem o contrário até, padre, assim, o quão é bom para jovens ou crianças se relacionarem e que eles podem desenvolver essa habilidade que o Gustavo disse, né, de ser até mais soltos ou habilidosos na conversa, né, através da internet, através das redes. Só que ele só precisa fazer a passagem, né? A passagem daquilo que é o virtual para o real. Então, a gente não pode apenas crucificar, mas tem um lado, sim, e tem estudos, e o próprio Instituto de Psiquiatria, lá do Hospital das Clínicas, tem grupos de tratamento de dependentes de tecnologia. Nos Estados Unidos, existem rehabs, né, casas de reabilitação para viciados em redes sociais. Interessante que você fala isso. É como... Eu acho que eu já tenho um pouquinho também. É como se eu esqueço o celular, por exemplo, Isso. é como se eu estou nu. Isso. Me falta alguma coisa. Eu ia dizer essa palavra. Né? É como se nós estivéssemos nus. E interessante que também acaba sendo uma extensão sua, né? Sim. É como se por aqui você se sentisse mais protegido
mas ao mesmo tempo é como se fosse uma extensão tua. Se ele não está, falta um pedaço teu, é isso? Sim, uma pessoa mandou, inclusive, uma questão aqui, eu complemento essa resposta, e ela dizia assim, poxa, quantos jovens do nosso grupo de oração, é a Jéssica que nos manda, que têm dificuldades, porque eles se sentem mal amados porque não são curtidos na rede social. Então, assim, puxa, eu me sinto, então, rejeitado porque aquele não joinha, o curtir que eu não tenho, me faz ser uma pessoa pior do que aquele meu amigo que... E geralmente o que as pessoas postam no Facebook é a falsa rede da felicidade, né? Fotos bonitas, em lugares legais, vestidos de maneira bacana. E parece que para muitos, como o Gustavo colocou, parece que o mundo se cercou daquilo ali. Então eu fico vendo, puxa, onde o padre foi? Peraí, deixa eu ver. Ah, o padre estava em tal lugar. Ah, aquele foi passear em tal lugar. Nesse sentido, eu queria até complementar, porque tem a dimensão do imediatismo do compartilhamento, né? Eu gosto sempre de pensar assim, eu estou num ambiente legal, ou tem um pôr do sol. Talvez eu me preocupe mais com uma foto que eu vou sacar para colocar no Instagram do que contemplar o pôr do sol. Então, às vezes, o imediatismo, a pressa de compartilhar, pode me levar a compartilhar algo que eu não vivenciei na sua totalidade. E o verdadeiro compartilhamento, aquele que causa efeito nas pessoas, é aquilo que antes foi vivenciado por quem compartilha. Nós, no comecinho do programa, para exemplificar, nós falamos um pouquinho que evangelizar não é somente, também, mas não é somente compartilhar imagens ou versículos bíblicos. As redes sociais, elas são redes de interação humana. Então, supõe-se que são seres humanos se relacionando, mediados pela tecnologia. Um exemplo concreto. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Primeiro versículo do Salmo 22. Eu posso colocar aquele versículo lá no meu Twitter, no meu Facebook. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ok. Alguma pessoa vai olhar, me lembrei desse versículo. Diferente se eu coloco, nossa, hoje eu quis ler um pouco os Salmos e deparei com esse salmo tão conhecido, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E sabe que isso tocou meu coração? Estou passando por uma situação difícil na minha vida e me iluminou. E você começa a trazer um pouco de si. Você colocou o versículo, mas apresentou aquilo que aquele versículo impactou a sua existência. E você compartilha aquilo que aquela experiência de fé tocou o seu ser. Certamente as pessoas compartilham, comentam e se identificam. Então tem que ver o compartilhamento instantâneo, sem profundidade, e o compartilhamento que foi amadurecido, que foi aprofundado pela pessoa. Uma dica até para quem evangeliza na internet: não bombardeia a sua timeline com mensagens, com conteúdo, com foto disso, foto daquilo. O efeito é mínimo, porque se torna quase um spam espiritual, vamos dizer assim, lá na timeline. Não vamos fazer isso. Selecione com cuidado aquilo que vai ser compartilhado e que aquilo que é compartilhado traga realmente uma experiência existencial sua. Aí certamente vai ter efeito, porque não ficou só na propaganda, entre aspas, mas se tornou depoimento, se tornou testemunho, né? Muito bem, obrigado, Padre Clóvis. Eu tenho aqui um livro também do Ironi Spudaro, Na Cruz de Cristo nós somos curados. Na cruz de Cristo nós somos curados. O Ironi Spudaro, ele partilha em sua obra aquilo que tem testemunhado durante os anos como missionário. Vidas curadas, relatos, esperanças, verdadeiros milagres. Esse livro é um convite aberto a acreditar que Deus está sempre conosco. Na cruz de Cristo nós somos curados. E você pode adquirir mais informações sobre esse livro pelo nosso site loja.cançãonova.com ou pelo telefone 12 3186 2600. 12 3186 2600. E nós teríamos tanta coisa para falar ainda, só que a minha diretora ali, ela já está mandando eu terminar o programa. Muitas perguntas ainda nós teríamos. A Elaine vai continuar respondendo ainda pelo Facebook, Elaine.Ribeiro Psicologia. Ok. E também pelo Twitter, Elaine Ribeiro SP. Exato. Suas conclusões, Elaine, por favor.
É um tema que a gente ficaria conversando umas 5 horas aqui, né? Ininterruptas. Ou faríamos mais programas a esse respeito, né? Tem muitas perguntas que chegaram. Agradeço, procurarei responder aquilo que, claro, o processo também ético nos permite, né? Mas sempre, pelo menos, uma palavra de orientação que seja possível a você. Então, agradecendo mais uma vez a oportunidade. Beijos a quem nos acompanhou, os casais que compartilharam, Ju e Cleiton, né? E Gisela Savioli mandou um abraço para todo mundo, aos padres também, e um monte de gente aqui que se eu for citar, vou estourar o tempo. Deus abençoe a todos. Amém. Padre Clóvis também continuará conversando, atendendo, respondendo à medida do possível pelo Twitter, @peclovis. Não, sem ponto, CN. pecloviscn. Padre Clóvis, suas considerações finais. Agradeço a oportunidade de termos estado aqui conversando um pouquinho sobre esse tema fascinante, porque nos leva a uma revisão de vida também. Eu quero aproveitar para indicar esse documento da CNBB, Diretório de Comunicação da Igreja no Brasil, documento 99, que foi recentemente lançado, foi em abril do ano passado, foi lançado este diretório, que traz preciosas contribuições para todos aqueles que querem evangelizar, que querem interagir pelas redes sociais, com a comunicação. O capítulo 7 do diretório fala exatamente igreja e mídias digitais, que vai dando algumas contribuições preciosas para essa atuação mais missionária no ambiente da comunicação, de modo especial no ambiente digital. Deus abençoe vocês, agradeço a oportunidade de estarmos aqui compartilhando, e a gente vai se encontrando aí pelas mídias digitais, também presencialmente aí pelos encontros que a vida nos proporciona. Deus abençoe. Um abraço a todos os amigos também do Brasil todo, de Recife, Olinda, de Natal, lá de Manaus e tantos lugares que a gente se encontrou em encontros da Pastoral da Comunicação. Um abraço cordial a você e com saudades também. E, Padre Clóvis, eu vou deixar o senhor com uma pequena batata quente na sua mão. Na primeira pergunta, a Elaine disse que é possível, sim, dar algumas orientações, não é essa? Isso. Me corrija se eu estiver falando. É essa palavra. Algumas orientações pelas redes sociais. Eu deixo a pergunta que o senhor vai tentar responder nas suas redes sociais. Então, se o psicólogo pode atender o seu paciente ali pelas redes sociais, por que o padre não pode confessar pelas redes sociais? Isso o senhor não vai responder agora, o senhor vai ter tempo de responder. Claro. Aí, com certeza você tem essa pergunta aí. Se a psicóloga pode, por que o padre não pode? Você que está precisando confessar e não tem um padre do seu lado. O Padre Clóvis vai estar respondendo pelo @pecloviscn, e também ele pode depois escrever alguma coisa sobre isso. Obrigado, por e-mail padre. também, quem quiser, padreclovis@cancionova.com. padreclovis@cancionova.com. Obrigado, Padre Clóvis. Gustavo, suas considerações finais? Eu queria só dizer que o meio, o meio não se categoriza sozinho bom ou ruim. É o que eu posto ou o que eu faço, né, no meio aí chamado rede social hoje, é o que determina se a rede social ela é boa ou não. Então, ficar atento com o que eu posto, com o que eu compartilho, com o que eu curto, e evangelizar. Evangelizar. Muito obrigado, Gustavo. Gustavo também continuará pelo facebook.com/Gustavo Canção Nova e pelo Twitter, @GugaH de hoje, de Henrique, B de Borges. Então, @GugaHB. Muito obrigado, Gustavo. Aline. Padre, muita gente ficou sem a gente falar o nome aqui no ar, então quero mandar um abraço para o Jefferson, para a Angela Petit, para a Valdenise Veríssimo e para tantos outros que deixaram perguntas, comentários, disseram que os convidados estavam muito bons, respondendo a todas as perguntas, e dizer que semana que vem, no próximo programa, a gente está aqui também para trocar ideias. Trocar ideias, muito bem. Que Deus abençoe a cada um, que o Senhor nos ajude a sermos cristãos nos nossos dias, nesta área, neste lugar, neste ambiente que é as redes sociais. No nosso programa, nós continuaremos também aprofundando mais como ser cristão nos nossos dias. A bênção de Deus sobre cada um de nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Deus abençoe você.